Vamos lá. O texto fala assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra é uma palavra linda, mas uma palavra num momento extremamente difícil de Josué. Josué vivia um momento mais tenso da sua vida. Por que era o momento mais tenso da sua vida? Porque Josué estava passando exatamente por esse momento de transição. Era a primeira grande ação, depois que Moisés tinha morrido. E a gente vai entender por quê. Mais do que isso, eu quero falar especificamente sobre o tema transição. Para ter o novo, o velho tem que morrer. Quero falar sobre isso hoje. Vamos tentar entender como que funcionam as coisas. Vamos tentar entender como está a cabeça de Josué mediante essa nova realidade. Lembra quem foi Moisés? Moisés era exatamente a pessoa que discipulou Josué. A pessoa que preparou Josué para esse momento. Olha o que aconteceu na vida de Moisés. Moisés era o cara, vamos falar assim. Era mais ou menos como substituir Pelé, depois que Pelé parou de jogar. Era como, sei lá, substituir Ronaldinho Gaúcho. Ou como substituir o Pedro do Fluminense. Nossa! Agora, não, mas ó, gente, é verdade. É verdade. Não do Pedro, mas a verdade do Josué. Olha só, presta atenção comigo. Moisés, aquele grande líder que não só teve como objetivo político juntar 12 tribos e 12 filhos, 12 irmãos que andavam separados no Egito. E o povo de Israel se consolidou em identidade quando estava no deserto. Vocês lembram da história? O que aconteceu? Moisés, que foi criado numa linhagem real, porque foi educado pela filha de Faraó, e porque foi criado numa linhagem real, tinha contexto político, tinha linguagem para falar com reis, com governadores, com faraós. E Moisés saiu fugido da sua terra, porque tinha matado um egípcio. Quando voltou sob a tutela de Deus, que falou para ele assim: vai, que eu vou contigo, porque o meu povo vai para uma terra aonde eu vou mandar ir. Olha que coisa interessante. Um fugitivo volta à sua terra, sobre o crivo de Deus, dizendo: eu vou com você e vou dar meu jeito. Agora vocês imaginam qual que é a ideia ali? A ideia é muito difícil de entender, sabe por quê? Porque é como se tirassem os latinos dos Estados Unidos hoje. Você vê, a mão de obra acabava, a mão de obra barata. E era mais ou menos o que se tratava o pedido de Moisés quando chegou para o faraó e falou assim: deixa o meu povo ir. Provavelmente Ramsés III, que era o faraó nessa época, e você tá louco? Lógico que ele falou. Afinal, ele ia perder
mão de obra, ele ia perder força produtiva. Como consequência disso, o Egito, que era foi a terceira maior grande potência da história, sucumbiria, pioraria de status. Agora você imagina comigo, como que aquilo seria possível? Pois bem, aquele que chegou, que provavelmente era tido com maus olhos sobre o povo dele, porque Moisés, apesar de ser criado aos modos egípcios, era judeu. E o judeu era olhava ruim para Moisés, porque Moisés era o judeuzinho que mudou de nacionalidade. Ou seja, Moisés era recriminado pelo povo que ele tinha que lutar, ele era recriminado pelo próprio faraó, porque o próprio faraó não queria liberar esse negócio assim tão fácil. Pois Moisés chegou e começou uma sucessão de milagres. Começaram as 10 pragas que a gente chama, e vinha, era praga com rã, daí Moisés falava, daí vinha outra praga das moscas, e praga até que chegou a pior delas, que foi a morte dos primogênitos. Agora você vê, o povo de Israel via aquilo, o Egito via aquilo, o faraó via aquilo e falava, opa, alto lá, Deus está nesse negócio. Ali Moisés foi criando a sua identidade e forjando a sua identidade em cima dos feitos que o próprio Senhor colocou sobre ele para que ele fizesse. Pois bem, eles estavam livres, quando foram, tiveram o seu maior desafio, que estava o Mar Vermelho à sua frente, na frente de Moisés, o Mar Vermelho e um batalhão de gente atrás, e um pouco mais atrás, o exército de Faraó que tinha arrependido de liberar o povo. Mar Vermelho, o povo reclamando e falando assim, agora só faltava essa, você tirou a gente do Egito para morrer agora aqui na mão do exército. Era melhor ficar com as cebolas do Egito. Era isso que o povo falava. Coisa interessante o que aconteceu, porque o mar, gente, abriu. E eles passaram. Depois Deus prevaleceu, deu vitória ao povo. Moisés botou o seu cajado e o mar abriu. Olha que coisa interessante. Aí foram para o próximo desafio, viver no deserto, e viveram 2 ciclos de 40 no deserto. Agora você imagina o que é viver no deserto. O que comiam, o que bebiam, como se protegiam. E a Bíblia falou que Deus tomou conta de todo o processo, sob a tutela de Moisés. Moisés não só era um grande líder e estadista, como Moisés era a boca de Deus para aquele povo. Lembra? Subiu o Sinai, escreveu os 10 mandamentos, e chega Moisés para o povo e fala, olha o que Deus falou. Agora você imagina substituir um homem como esse. Você imagina o que se passava na cabeça de Josué. Deuteronômio capítulo 31, chega Moisés e fala assim, o Senhor falou comigo que eu tenho que ungir outro para ser líder do povo. Eu não sei quanto a você, mas se fosse eu, meu irmão, eu tremeria que nem vara verde. Essa é a verdade. Foi mais ou menos o que aconteceu com Josué. Moisés ungiu e falou assim, Moisés já tinha 120 anos. E ele ungiu Josué. E depois que ungiu Josué, a vida continuou. E Moisés falou assim, eu não tenho mais muito tempo. Ele já estava no final da carreira. Mais do que no final. O tempo do Egito, a terra prometida, estava também no final. E ali se cumpriria a carreira de Moisés. Ao mesmo tempo, atravessar o Jordão, eles estavam na Cisjordânia e iam para a Transjordânia. Atravessar o Jordão significaria conquistar as promessas que a geração anterior, aquele povo que já não estava ali, é o povo que nasceu no deserto. A geração anterior tinha sonhado e alimentado no coração deles. Eles estavam num momento paradigmático. Depois do Jordão, eles alcançariam tudo que tinham sonhado.
E no momento mais importante, na hora de fazer o gol, porque ele estava com tudo, tirou o goleiro, cortou, sozinho, Romário e gol. Pedro do Fluminense e gol. Aí o gol estava vazio. O gol estava vazio. Agora você pensa comigo. Porque era mais ou menos isso, final de Copa do Mundo, mas era como se não fosse o Pedro do Fluminense, é como se fosse eu e o gol. Porque é o que é Josué. Eu não sou profissional da área. Eu não trabalhei as categorias. Eu não joguei no Flamengo para começar a carreira, para depois terminar no Fluminense. Eu fui devagarzinho. Não fui direto para a Copa do Mundo. E Josué estava diante dessa realidade. Agora você imagina o que passava no coração dele. Deuteronômio capítulo 31 diz que Moisés ungiu ele líder, apesar de Moisés estar vivo ainda. Moisés morreu. Josué era líder. Se você olhar no último capítulo de Deuteronômio, diz que passaram-se 30 dias e nada aconteceu. Eles estavam à beira do Jordão, já sabiam o que fazer, mas tinha passado 30 dias. Aí vem o texto, com toda essa expectativa de Josué. Aí vem o texto que a gente acabou de ler, e a gente começa e inaugura o texto com uma coisa interessante. Olha o que o versículo 1 diz. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que sai da boca de Deus, depois da morte de Moisés, depois de Josué já está à frente da liderança do povo, há no mínimo 30 dias, mas antes disso já estava à frente, porque Moisés ungiu ele em vida como líder. E a primeira coisa que sai da boca de Deus é o seguinte, olha só aqui, ó. Moisés está morto. Peraí, Moisés morreu? Ele não sabia que Moisés tinha morrido? Por que Deus falou isso com ele? Vem cá, aqui ó, atenção, ó. Tem hora que Moisés tem que morrer mesmo. Não seja a sombra de alguém. Ouse trilhar a história que Deus quer escrever em você e através de você. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de... E a gente tem que começar a fazer essa reflexão. De quem que a gente é a sombra? Quem que anula a nossa existência? Eu me lembro de uma vez, e eu fui criado numa cultura que o quê? Quer dizer, não foi uma cultura que foi criada de forma errada, aconteceu. Mas a cultura era a seguinte. Lá em casa, quem cantava pra caramba era meu irmão. Sempre foi. Quem que é o Everton? O Everton, gente, lembra? Eu sou profissional de música, então olha só. O Everton era o backing do Luiz César. O que não tinha problema nenhum. Eu sempre me identifiquei com isso. Eu não tinha nenhum problema disso. Só que olha só. Olha o Moisés que não tinha morrido em mim. Até que eu trabalhei muito tempo dirigindo musicais seculares. E eu fui dirigir um musical com um diretor muito fera. Um cara que tinha um coração muito grande, sabe? Ele conseguia fazer uma análise emocional do que estava acontecendo. O cara parecia um profeta, era impressionante. E eu estava dirigindo uma cantora e fiz alguma coisa que a cantora tinha que fazer. Daí o nome dele é Renato. E ele parou, falou assim, peraí, para tudo. E daí eu falei, o que foi, Renato? Ele falou, Everton, deixa eu falar um negócio pra você. Atrás de quem você se esconde? Aqui. Na lata. Pum. Atrás de quem você se esconde? Eu falei, por quê? Porque, cara, isso que tu acabou de fazer, isso, se você quiser, eu te boto no palco, amanhã eu dirijo você, eu te boto no palco, mas você tem que entender na sua história, ele falou isso pra mim, você tem que entender na sua história o lugar onde você parou e aonde você parou, escondido atrás. Aquele dia eu falei assim, caramba, atrás de quem eu me escondo? Eu falei, atrás de uma realidade que me foi estabelecido como cultura, de que eu tinha um papel apenas social e o meu irmão tinha outro. Vocês estão entendendo?
A pergunta que eu faço para vocês hoje é a mesma que o Renato fez para mim. Atrás de quem você se esconde? Qual Moisés que acontece na sua vida que você tem se escondido? Você tem sido a sombra de quem? Essa é a pergunta. De quem você se escondeu para ser sombra dele? Agora que coisa interessante aqui, ó. Olha o que o versículo 8 diz. O versículo 8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha o que ele fala: não deixe de falar as palavras do livro da lei. Quem escreveu a lei? Quem escreveu a Torá? Moisés. Ah, mas espera aí, ele fala para sair da bainha de Moisés, fala para ele parar de ser sombra de Moisés, mas depois ele reafirma o que Moisés falou. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo um negócio. Tem um momento que Moisés tem que estar lá, mas tem um momento que ele tem que se tirar de cena. É tipo isso: vou fazer uma ultrapassagem. O que eu faço para fazer uma ultrapassagem? Estou lá de carro, na estrada, eu vou fazer uma ultrapassagem. Para onde eu tenho que olhar? Para onde? Para o retrovisor. Eu olho para Moisés, mas quem faz a ultrapassagem sou eu. Depois eu olho para frente. Aqui, ó, retrovisor. Olhei para trás, entendi a minha história, entendi quem me construiu, mas chega uma hora, meu irmão, que Moisés tem que morrer. Chega uma hora que chega. Aqui, ó, o que a gente aprende? Não perca a essência de Moisés, mas seja Josué, não a sombra de Moisés. Ok? Não perca a essência, valorize a sua história, valorize aqueles que te ensinaram, mas saiba de uma coisa: tem uma hora que você vai ter que falar assim: é meu momento, eu tenho que passar o Jordão. É o meu momento. Não sei se vocês sabem como que o filhinho da águia voa, né? A criança começa lá, o bebezinho, bota a comidinha, tal, não sei o que, aí ele começa a criar penas. Depois de começar a criar penas, começa as asas a se expandir. Possibilidade de voo ele tem. Sabe como é que a mamãe águia faz para o filhinho voar? Tá na hora. A mamãe águia leva ele lá no alto, o mais alto que possa, e vai falar assim: vai aprender na marra. E ele joga, ele começa meio desajeitado assim, sabe? Daqui a pouco bate a asa, porque se não bater vai morrer. E voa. Tem uma outra coisa também que o meu irmão me falou, e o meu irmão, ele por diversas vezes é o meu Moisés, essa é a verdade. Porque eu sou o filho mais novo do Luiz César. O irmão mais novo do Luiz César. Filho não, porque eu tenho muito mais juízo que ele. Eu sou o irmão mais novo do Luiz César. Mas uma coisa que meu irmão me ensinou: meu irmão é piloto de avião. Ele trabalhou como instrutor de voo, ensinando pessoas a voar. Daí ele falava para mim: negão, eu corro da morte todo dia, porque ensinar as pessoas a voar é correr da morte todo dia. Você imagina. A primeira vez que eu entrei no avião com meu irmão, eu falei, eu olhei pro lado, meu irmão fez o speech no voo, eu não entendi uma palavra. Daqui a pouco eu olhei pro Luiz César, a pista na frente, eu falei: não acredito que meu irmão vai decolar esse avião. Eu não acredito. Eu fiquei assim com o coração na mão, falei: meu Deus, a minha vida está na mão do meu irmão. Eu não acredito. Mas a verdade é que meu irmão falou que ele ajudando as pessoas do lado, ele ajudando os alunos a dirigir, ele falou: Everton, eu tenho que entender um negócio. Eu tenho que entender que eu tenho que deixar ele ir até o limite dele. Que se eu não deixar ele ir até o limite dele, ele não vai aprender. Daí ele falou assim: mas chega uma hora que ele tem que fazer o primeiro voo solo. Quando que ele faz o primeiro voo solo? Meu irmão falou assim: ele faz o primeiro voo solo quando ele consegue uma constância de não se matar tanto. Não se matar tanto. E aí começa o primeiro voo solo. Agora você imagina, o voo solo. Chegou para o aluno e falou assim: rapaz, hoje você vai fazer o seu primeiro voo sozinho. Tipo assim, Deus te abençoe, é o último momento da sua vida. Aí o cara levanta o voo, daqui a pouco ele vai sozinho,
vai sozinho e desce e tudo mais, chega embaixo, tem um bolo para comemorar, tem um trote para receber, e a gente aprende um negócio, meu querido, ó, tem uma hora que a gente precisa de um voo solo. Tem uma hora. Tem uma hora que a relação entre Moisés e Josué passa de bênção para opressão. Nessa hora, Moisés tem que morrer. Chega um limite em que a bênção de Moisés, daqueles que te construíram, é legal. Mas chega uma hora, meu irmão, que Deus fala para você assim, meu querido, Moisés morreu, cara. Por isso, número 1, não terceirize sua vida. A sua vida é escolha sua. Não deixe que outro tome atitudes pela sua vida. Escolha. Claro, não estou falando para você não pedir ajuda, mas lembra, não terceiriza. Tem gente que vem para mim e pergunta, pastor, o que eu tenho que fazer com o meu casamento? Eu não sei, cara. Claro que eu sempre vou falar, meu querido, tem possibilidade para o seu casamento, porque eu acredito num Deus que transforma casamento. Eu acredito. Pastor, caso com fulano ou caso com ciclano, eu não sei. De falar, eu não sei. Na verdade, Deus colocou um cérebro para a gente pensar e falar, eu vou tomar escolha, eu não vou terceirizar isso. Lembre, Josué faz coisa que Moisés não fez. Segunda coisa, seja protagonista do que Deus já te deu autoridade para ser. Protagonista, não sombra de alguém. Deus te deu algo específico para você. Talvez pessoas vão te ajudar a chegar lá, mas é você, para você, com você. Meu querido, acho que o pior erro que a gente pode ter é não tentar. O pior erro que a gente pode ter é, Deus falou, atravessa o Jordão e você fala assim, Moisés morreu. Meu Deus, e Moisés, sem Moisés eu não consigo. Querido, meu querido, é o Senhor que está falando para você, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, eu vou contigo. É, exatamente isso. Pergunta é, quais são os Moisés da sua vida, Josué? Quais são aqueles que têm que morrer? Quais são aqueles que ainda são bênçãos e têm que continuar? Eu não estou dizendo para você matar as pessoas não, meu querido, eu quero que você entenda que é no sentido figurado. Mas a verdade é que chega um momento em que a gente tem que fazer a reflexão, a gente tem que olhar para trás, para saber, não vem ninguém, agora está na hora de ir para frente em direção ao que Deus tem para a minha vida. Lindo isso, melhor que isso. Coisa número 2, tem Moisés que não, você na posição de Moisés, tem Moisés, que não foi o caso do nosso Moisés, porque Moisés entendeu a hora de parar, Moisés entendeu até onde ele podia ir, mas tem Moisés que não deixa Josué ser Josué. Volto para o meu irmão aqui, eu perguntei assim, negão, quais são os piores alunos de instrução de voo? Ele falou, os piores alunos são aqueles que vêm da aeronáutica. E eu não estou falando mal da Força Armada não, mas eu vou tentar dizer o porquê que ele falou isso. Porque geralmente os alunos que vêm da aeronáutica vêm com aquela coisa que não pode errar. Sabe? E a pessoa vai errar, não tem jeito para isso que o instrutor está ali. E daí, quando erra, desculpa senhor, não, rapaz, vai, mete bronca. Daí a reflexão é que provavelmente ele tenha tido um Moisés na vida dele, que o cara tem medo, porque, presta atenção, permitir o cara errar é brincar com a vida do instrutor e do aluno. Não é um negócio tão simples assim. Saber o limite de pegar a mão, sabe? Porque meu irmão tinha que saber o limite de pegar a mão. Se deixasse passar, os dois morriam. Se pegasse antes, o aluno não aprendia. Olha que dificílima a carreira. Sabe por quê? Se eu for Moisés que não deixa Josué ser Josué, o Josué não vai ser Josué quando chegar o momento dele protagonizar e passar o Jordão. E se eu sou Moisés que deixa Josué de lado, o Josué não vai estar preparado para passar o Jordão, muito pelo contrário, ele vai morrer antes. Tem Moisés que não deixa Josué ser Josué.
Josué só vai se entender como Josué à medida que Moisés permitir que Josué protagonize para ter sua identidade. Ei, Moisés, permita que o outro erre. Permita. Permita que o outro vá mais um pouquinho. Se arrisque pelo outro. Se arrisque. Você, como Moisés, não olhe para o outro querendo se ver no outro. Respeite as particularidades daqueles que te cercam. Muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente acha que a gente tem que ver o outro à imagem e semelhança nossa. Meu querido, deixa eu falar um negócio para você. O outro não pode ser a sua imagem e semelhança, Moisés. O outro tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Com todas as particularidades. Todas elas. Acredite, o diferente, por diversas vezes, é só diferente, mas não é errado. Aprenda a conviver com o diferente. A pastora Wilson, que é pastora de crianças lá da igreja, contou uma história muito legal. Falou para Priscila e eu falei, puxa, eu vou usar essa história para o que eu tenho para falar. A pastora Wilson falou que chegou uma vez uma pessoa tímida, que não tinha perfil nenhum para cuidar de crianças. E ela chegou e falou assim, pastora Wilson, eu posso te ajudar na sua célula? Ela falou assim, eu não preciso de ajuda, porque eu acho que eu consigo dar conta do trabalho. Agora, se você quiser, eu te preparo para liderar. Eu te preparo para cuidar. E ela topou. Imagina uma menina tímida, uma menina que não sabia sorrir. E ela começou a tentar cuidar. E ela começou a se apaixonar. Ela começou a se aliançar com as pessoas. Daqui a pouco, aquela menina desabrochou com a sua timidez. Continuou tímida. Desabrochou com as suas dificuldades. Era parecido com a Wilson, que é toda... não era. Você era tímida. Toda a dificuldade dela, com toda a timidez. Dificuldade não, com toda a sua particularidade. Essa menina hoje é uma das líderes de redes do Ministério Kids, é uma das pastoras do Ministério Kids lá na igreja. Agora você imagina se ela encontrasse na menina e tentasse projetar quem ela é na menina. Sabe o que ela faria? Ela mataria aquela que está sendo uma bênção agora. Você percebe? É isso, exatamente isso. O que o outro faz só é diferente de você. Respeite as particularidades, Moisés. Os Josués ao seu redor não tem que ser a sua imagem e semelhança. Já falei, eles têm que ser a imagem e semelhança de Deus. Não se permita ser o opressor de uma relação doente. Você fica doente e o seu próximo fica doente. Muitas vezes a sua identidade só é afirmada quando você tem um Josué para oprimir. Tem muito Moisés que só é Moisés porque Josué é Josué sendo oprimido. Muitas vezes. Por exemplo, Mauricinho, eu discipulo Mauricinho. Eu não vou falar, não é oprimido não. Mas o Mauricinho, ele tem grandes, assim, porque ele é calmo, aquela coisa toda, sabe? Ele é tímido não, mas ele é calminho e tal. Se não tomar cuidado, daqui a pouco eu falo assim, pô, Maurício, porque eu tenho essa personalidade, né? Mais forte, assim. Maurício, faz aqui. Eu, por diversas vezes, eu falo assim, Mauricinho é o Mauricinho, Everton é o Everton. Eu tenho que tomar esse cuidado. Porque eu confio muito, negão. Eu já falei isso pra você, eu confio muito no seu potencial. E eu creio que você vai crescer, como já está crescendo. E eu creio que você tem condição de tomar as decisões. Porque, sabe, vai chegar uma hora que o Jordão vai estabelecer na nossa frente. E se a gente não foi bem preparado, se a gente não tiver condição de cruzar aquele Jordão, a gente morre sem receber tudo aquilo que Deus nos prometeu. É isso. Exatamente isso. Muitas vezes a sua identidade só é afirmada quando você tem o Josué para oprimir. Agora, até quando você vai ser empecilho para aqueles que estão sob sua influência? Para deixar eles terem autonomia, para alçarem seus voos? Até quando? Você vai continuar nessa posição, nessa relação doentia. Segunda coisa, que também é o contrário. Tem Josué, que se acomoda na sombra de Moisés. Tem Josué e fala assim, Moisés está fazendo, está tudo certo.
Moisés tá me direcionando, dizendo o que fazer, tá tudo certo. Meu querido, não seja a sombra daquele que sim pode te ajudar, mas vai chegar um momento que tem que ser você. Não tem jeito. Tem uma hora que Moisés realmente tem que morrer. Realmente. Só conseguimos potencializar tudo que Deus tem para as nossas vidas quando entendemos que Moisés morreu. E agora, meu irmão, é com a gente. Não seja a sombra de alguém. Para se esconder atrás de alguém e se apequenar na trajetória de se tornar tudo que Deus tem para você ser. Não se esconda. Para de se esconder. Deus quer que sua identidade floresça. Ele quer que você atravesse o Jordão. Aqui, ó. Aqui. Quantas esposas são as sombras dos seus maridos? Tem um casamento na Cisjordânia, antes de atravessar o Jordão. Mas Deus quer que sua família atravesse o Jordão. Quantas esposas? Eu não estou falando para mulher, não sei o quê, eu só estou falando um negócio. Tem mulheres que são oprimidas pelos seus maridos. Quantas esposas não são a sombra do seu marido? Meu querido, olha só. E quantos maridos também não são sombra de sua esposa? Não tomam um jeito na vida? Não tomam atitude? Quantos? Deixa eu falar um negócio para você. Você tem a sua particularidade. E você tem algo que é só para você. Que Deus tem só para você. Assim como a sua esposa tem a particularidade dela, ou o seu marido tem a particularidade dele, que é só para ele ou é só para ela. E a gente vive uma relação dentro de casa sombria, assombrada, porque quem tem sombra vive na assombração. Sombria. Meu querido irmão, minha querida irmã, não seja a sombra do seu cônjuge. Número 2, e importante, quantos pais são as sombras de seus filhos e vão fazer com que eles cresçam sem identidade para atravessar o Jordão? Quantos vão dando jeito para dar, mas eu vou dar para o meu filho que ele nunca teve, que eu não tive. Meu querido, tenta entender o que é essência e o que de verdade vai fazer mal para o teu filho. Ele não é dominador sobre a sua família, e sobre você e sobre a sua esposa. Você manda, cara. Você direciona. Sabe o que teu filho precisa? Teu filho precisa de amor, teu filho precisa de carinho. Teu filho precisa de você falar assim, vem cá, filho, vamos brincar. Vamos brincar de quê? Vamos brincar de bolinha de gude. Faz uma búlica no carpete e joga a bolinha de gude ali. É isso. Mas e aí? Bota a galinha pintadinha pra ele. Ô, meu irmão... Não, a galinha pintadinha é uma benção, eu não posso falar mal dela. Mas cada um no seu lugar. Porque eu sei, meu irmão, a galinha pintadinha, eles têm um negócio ali. As crianças amam. Olha a galinha pintadinha, como é que é a mãe? A galinha pinta, bum, ela para. Tá chorando bicas. Impressionante. Mas, cara, tem um lugar. Por diversas vezes, filhos dominam uma família. E na hora que eles têm que ir para a sociedade, dar de cara com os seus jordões, eles não sabem o que fazer, sabe? Porque você sempre terceirizou, você sempre cerceou, você criou uma relação doentia. Quantos profissionais são a sombra de seus salários e não conseguem atravessar o Jordão de tudo que Deus quer produzir através dos seus braços? O salário está lá, por isso eu fico à sombra dele. Afinal de contas, eu tenho que sustentar minha família. Afinal de contas, eu tenho que dar cabo da minha situação. Afinal de contas, eu tenho um nome a zelar. Quantos profissionais são a sombra do seu salário? E as escolhas são em função disso. Querido, não existe articulação melhor do que protagonizar o que Deus tem para você. Do que Deus tem para a sua vida. Meu querido, eu vou te falar um negócio. Uma hora vai chegar a vez de enfrentar esse Jordão. Uma hora vai chegar. E não deixe que as questões que você carrega, sejam elas de articulação social, do que você pode ter, te impeçam de viver a plenitude do que Deus já prometeu na sua vida. E só fica melhor. Quantos vocacionados são a sombra de seus medos
e esquecem que o pior que se pode fazer é fracassar por não ousar atravessar o Jordão. O Senhor já te deu algo, o Senhor já te prometeu algo, e o medo continua, e o Jordão está à frente. Mas calma, calma até quando? Atravesse o Jordão, meu irmão. Quantos filhos são a sombra dos fatalismos e expectativas de sua família e não atravessam o Jordão para viverem a sua própria história? Tem uma hora que o seu Moisés tem que morrer. Tem uma hora que você tem que falar assim, chega, acabou. Tem uma hora que você tem que bater na mesa e dizer, eu preciso ser quem Cristo quer que eu seja. Eu preciso ter a identidade que Cristo quer que eu tenha. Não dá para ser a sombra de alguém para o resto da vida. E por último, não seja a sombra de si mesmo. Antes é não seja a sombra de alguém. Outra agora é não seja a sombra de si mesmo. O que é ser a sombra de si? É ser a sombra de uma fotografia que já existiu de quem você é. Dois tipos de fotografia. A fotografia top e a fotografia boa. A fotografia top é a fotografia do Instagram. Que, meu irmão, você não confia na fotografia do Instagram. Você não pode confiar. Pô, não sei se isso acontece com você. Você olha, deve ser a pessoa, cara, maravilhosa, meu, Brad Pitt. Tu olha, meu irmão, é um tiririca. É impressionante, né? Não, eles dão um jeito, Photoshop, aquela coisa toda, eles dão um jeito para dar certo. Bom, a fotografia boa, sabe o que é? A fotografia é só um momento da história, mas não define a história toda. Muitos fazem da fotografia sua história, não é? A fotografia é só um momento, mas não te define. Não faça das suas melhores fotografias, a fotografia do Instagram, uma sombra de quem você é. Sabe aquela pessoa que um dia teve um padrão de vida top, um dia arrebentou a boca do balão, um dia teve por cima da crista da onda e alguma coisa aconteceu e o padrão de vida diminuiu, mas ele ficou com aquela fotografia da história. Sabe o que vai acontecer? Você vive uma mentira, querido. Você vive uma mentira. Se adeque à sua realidade. Não perca a sua identidade por causa disso. Não seja a sombra de si mesmo, meu irmão. Não. Estamos em constante mutação e nós temos que nos readequar a essa realidade. Sabe por quê? Senão nós seremos mentira identitária. Seremos mentirosos. Não conseguiremos nos relacionar com um holograma de que fizemos que nós somos, mas não somos de verdade. Sim. Não tente ser o que um dia você já foi. Segunda coisa, isso faz bem para a alma, gente. Faz bem para mim, para você, entender quem nós somos. Segunda coisa importantíssima, para terminar, não faça das suas, também tem as melhores fotografias, mas tem as piores. Não faça das suas piores fotografias uma sombra de quem você realmente é. Saca aquela fotografia da carteira de identidade? Meu irmão, aquilo ali, meu irmão, ninguém posta aquilo no Facebook, ninguém. A carteira de identidade é aquele negócio assim, parece que os caras usam um feiol quando tiram aquele negócio lá. Como vou tomar um comprimidinho de feiol aqui, pá, vai. Aquele dentezinho torto, aparece tudo. É impressionante. E é engraçado que tem gente que tira a fotografia de identidade, da carteira de identidade, e fica olhando para aquilo todo dia e falando assim, sabe aquela fotografia da carteira de identidade que você tirou lá atrás? Aquele momento que a tua vida deu errado, aquele momento que tua família fracassou, aquele momento em que tua vida profissional foi pelo ralo. A pessoa tira aquela fotografia e ao invés de falar assim, vamos levantar, vamos dar o nosso jeito, ela cola na parede do quarto para olhar para aquilo todo dia. E a gente esquece que isso só vai cada vez mais mutilando quem nós somos em Cristo. Aquele momento da sua história não te define.
Talvez seja o momento agora da sua história. Mas saiba de uma coisa: deserto não é lugar de fazer morada. É só uma fotografia. Só uma parte da história. E a gente esquece que o maior pintor do mundo, como diria a música, ele está pintando a nossa história. É um aborto que você tenha feito de uma criança que era para nascer e você fala: eu sou uma assassina. É uma fotografia. Tá lá. Tem suas consequências. Tem suas mazelas. Mas não pode te definir. Quando somos as sombras de nós mesmos, uma fotografia, somos uma caricatura da gente. Somos uma mentira a respeito de si. Somos uma peça de museu. Paramos lá atrás. Paramos na fotografia. Se permita entender que a vida é uma constante mutação. Se permita reafirmar sua identidade no Deus que faz tudo novo. Se permita não ficar aprisionado por um ponto da sua vida. Se permita viver o novo de Deus. Não seja algoz da sua história. Viva a liberdade do Deus que tudo faz novo. Ah, e o que são as sombras? Porque somos sombras. E não devemos ser. Primeiro, sombra é a ausência de luz. É onde a luz não consegue passar. Segundo, sombra é toda a irresolução contra a verdade que deforma a nossa identidade. Se não resolve contra a verdade, deforma a nossa identidade. Muitos, sem notar, manifestam na vida muito mais as projeções da sombra do que o seu eu real. Você é uma sombra do que Deus tem para você. Ah, meu querido, a maior fonte geradora de sombras é a negação da verdade, gente. É o auto-engano. É não fazer uma análise de 2 estágios. O primeiro estágio da sombra, que é o mais importante, é dizer assim, ó: estou na sombra, sou uma sombra da minha identidade, perdi a minha identidade. Pode parecer um momento difícil, mas sabe o seguinte: é a única forma da gente se achegar à luz. E gente, quanto mais próximo da luz a gente se achega, menos o que tem? Menos sombra tem. Menos sombra tem. Qualquer irresolução da verdade, indo para longe da luz, maior a sombra fica, maior a sombra fica. E como temos a nossa identidade restaurada no Senhor, como a gente diminui a nossa sombra? Versículo 9 fala: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Não te apavores. Tem Jordão para passar, tem Moisés para morrer. Não te apavores. O Senhor está contigo por onde você for. Se aproxime da luz. O Senhor te fala: é hora de conquistar o Jordão. Seja forte e corajoso, Ele é contigo. Ele te vê como Josué, não como sombra dos seus medos. É sob sua lei que temos nossa identidade formada. Ele tem uma identidade única para você e quer te levar em direção à sua vontade. Estamos perto. E Deus é luz. E Jesus é luz. Se estamos perto, olha o que ele fala. 1 João 5:1, de 5 a 7. Fala assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Se Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas, se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não andarmos em sombras, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo pecado. E as sombras se dissipam. E a sua identidade é renovada na figura da luz, que quando próximo temos, não há possibilidade de contornos turvos da realidade. Coisa linda. Eu te convido a viver essa identidade em Cristo.